Olá aos meus irmãos evangélicos, cristãos, praticantes, aos meus irmãos católicos, os meus irmãos livres pensadores, aos meus irmãos filhos do meu Pai. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com toda a tua família. Nessa noite de domingo, 12 de dezembro de 2021, eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações nessa noite, para que nós possamos refleti-la. Não é a palavra minha, não é a palavra dos meus estudos seculares, mas é uma palavra seguramente da parte de Deus. E eu, para começar essa palavra, vou buscar no que há de mais santo e sagrado nessa terra, que é na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Nós, cristãos, não podemos nos envolvermos enganados, porque a Bíblia está aí e nós temos livre acesso a ela para tirar todas as nossas dúvidas e sabermos por ela, pela Bíblia, quem está falando conosco, pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo. Porque só tem dois espíritos que governam sobre os povos. O de Deus, o Espírito Santo de Deus, e o do diabo. E eu vou começar com vocês aqui num versículo muito conhecido. Ou melhor, eu vou usar dois versículos. Eu vou usar o versículo 31 e o versículo 32 do Evangelho de João, no capítulo 8, que muitas pessoas fazem uso errado e equivocado para tirar proveito próprio da palavra de Deus. E diz assim a Bíblia Sagrada aos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha a condição. Permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora nós vamos aqui mais adiante, no Evangelho de João, no capítulo 14, um pouco mais adiante, e no versículo 6. E a palavra de Deus, Jesus, fala conosco da seguinte forma: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quem lê lá no 8, 31 e 32, que conhecereis a verdade vos libertará, não pode esquecer nunca que tem que estar firme na palavra de Deus para ser verdadeiramente abençoado e estar com ele. E mais na frente ele diz que a verdade é ele, Jesus. Então, meu irmão, se não estiver firme no Evangelho, se não estiver firme com Cristo, não há que se falar em conhecereis a verdade vos libertará, porque isso é vã palavra solta no lábio de pessoas maldosas e ruins. Então não adianta dizer isso. E eu gostaria nessa noite de fazer um chamamento especial a todos vocês, meus amados, meus irmãos. A ciência da religião é uma ciência muito extensa, difícil e complicada. Não é qualquer um que põe a Bíblia debaixo do braço que sai dizendo por aí que já é mestre e doutor em religião. Porque não é por aí. Apesar de o entendimento da Bíblia ser muito fácil. A Bíblia, ela é autoexplicativa. A Bíblia é didática, é pedagógica. Se você ler com muita atenção, invocando o Espírito Santo de Deus, que é o autor da Bíblia, você vai entender verdadeiramente o propósito de Deus na sua vida no quesito religião.
E qual é a verdadeira função da religião na sua e na minha vida? Nos ensinar a salvação por Cristo Jesus através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, dos ensinamentos que Cristo deixou aqui nos evangelhos e na Bíblia de um modo geral. A igreja não tem outra função, muito menos função política. Sabe por quê? Porque a política é uma outra ciência que estuda o homem como cidadão na sociedade, como liderança e como liderado. Nem todos nasceram para ser lideranças e nem todos nasceram para serem liderados. Então, existe uma ciência humana chamada política que estuda o ser humano nessas condições de liderança e liderado. Porque todas as sociedades precisam de líderes, inclusive a igreja, a cidade, o bairro, o distrito, o estado, o país. Todos os órgãos de sociedade necessitam de pessoas para liderar, de lideranças. Mas não é qualquer pessoa que vai chegando e colocando, se impondo como liderança. Não é qualquer pessoa que vai chegando e se impondo como mestre em ciência religiosa, mestre em ciência política. Não é qualquer pessoa que sabe tudo sobre religião e política. Então eu gostaria de te dizer uma coisa. Se a sua religião, se a sua igreja, ela passar dos ensinamentos da palavra de Deus, dos ensinamentos da salvação em Cristo, pela Bíblia, ela está passando um pouco o pé adiante da mão. É hora de você desconfiar. Talvez seu pastor, seu padre, seu líder espiritual seja muito conhecedor da Bíblia, seja muito perfeito, mas talvez ele não tenha o conhecimento necessário e adequado para te orientar dentro do contexto ciência política. E ele pode te orientar errado nesse contexto. Ele pode te dar prejuízo eleitoral, prejuízo social com essa orientação. Portanto, meu irmão, quero te pedir um favor. Nas eleições, não deixe a política e a religião se misturar. Peça ao seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso para respeitar o seu voto. Sabe por quê? Não vou dizer de todos, é claro, mas vou dizer sim, de uma meia dúzia de 4 ou meia dúzia de 6 mesmo. Pastores que se tornaram pessoas bilionárias, que quando você entra nas revistas econômicas, Isto é Dinheiro e outras revistas, você vê lá eles encaixados lá em cima da população, da meia dúzia da população brasileira que são bilionários, são pastores. E aí, como a esquerda e o PT têm projeto para taxar as grandes fortunas, até porque a igreja não tem que ter fortuna, para taxar as grandes fortunas, eles preocupados com as grandes fortunas que construíram com o dinheiro do dízimo da pessoa simples, eles falam mal do PT e dos partidos de esquerda, dizendo que eles são a favor do aborto, que eles são contra a família, mentindo e enganando, porque dentro da família deles também tem pessoas que são a favor de aborto, são contra a família, são divorciados. Dentro da família deles também tem. Aí eles sentam em cima do rabo deles para inventar mentiras e contar para o povo. Que a verdade foi distorcida, porque a verdade é o seguinte: o PT e os partidos de esquerda cobram imposto dos milionários para dar casa ao povo no programa Minha Casa Minha Vida, para gerar emprego, para fazer SAMU, para fazer UPA, projetos sociais para pobres. E aí eles, com medo, colocam na cabeça dos pastores menores, para os pastores menores chegar até nós, os humildes cristãos. Entendeu? Que o PT é um monstro contra. Mentira. Eles mentem. Se o seu pastor dizendo isso, também ele está mentindo. E é bom você chamar a atenção dele. É bom você dizer: ô pastor, eu venho aqui, sou seu fã, sou seu admirador, sou seu irmão em Cristo, te amo em Cristo, mas eu quero que você se limita aí na pregação do evangelho, de me ensinar o caminho da salvação em Cristo, e deixa a política que eu me resolvo. Eu vou estudar a política, eu vou analisar os candidatos, eu vou procurar dar um voto que não seja prejudicial para o aposentado, para o pobre, para o trabalhador. Faça esse voto, mas faça o seu voto independente.
Não deixa a política infiltrar na sua religião e nem a sua religião infiltrar na política. Seja você autêntico. Não deixe a mentira, principalmente os pastores que mentem, que falam asneiras e inverdades. Esses já estão com dificuldade diante de Deus. Já estão com problema diante de Deus. Nessa noite, irmão, eu só quero te pedir para fazer essa reflexão. Não quero te pedir para sair da sua igreja. Não quero te pedir para ficar de balo com o seu pastor. Mas eu quero te pedir uma coisa. Como bom cristão que somos, cristãos que somos, vamos orar por eles. Mas vamos rejeitar deles certas coisas que eles falam sem fundamento, sem prova. Certos pecados que eles cometem ao atingir e ofender a imagem de pessoas que tanto trabalharam para os pobres, né? E Jesus ainda diz nos evangelhos que a religião verdadeira é aquela que cuida da viúva e dos pobres, dos pequeninos. Quem tem cuidado dos pobres, dos pequeninos? No contexto político, a nosso ver. Quem tem cuidado de fazer casa para pobre? Quem tem cuidado de fazer, criar SAMU, criar UPA, criar universidade para tudo, botar pobre para estudar na faculdade? Quem preocupou com isso ao longo da nossa história? Não é difícil a gente ter esse discernimento, não. Mas, por fim, eu quero abençoar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e te fazer um apelo. Ore pelo seu pastor, principalmente se ele estiver se envolvendo com política, levando política para cima do púlpito da sua igreja, que é lugar santo e sagrado. É lugar de pregar a Bíblia Sagrada e pregar o Evangelho. Meu nome é Paulo Ramos, já me identifiquei no início, sou evangelista pela misericórdia de Deus desde 1998, que eu fui consagrado evangelista para falar do Evangelho de Jesus Cristo sem politicagem, falando das verdades que tem nos Evangelhos, que Cristo deixou para nós ensinarmos, para nós vivenciarmos e, sobretudo, nós trazer para a nossa vida. Outra coisa aqui, que eu deixei bem claro. João 8,44. Esse eu não vou ler, não, mas eu quero te pedir para ler. Você leia, por favor. João 8,44 fala da mentira. Das pessoas que pregam mentira. Que falam para o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Cuidado com a mentira. A mentira pode ser um dos maiores pecados que nós podemos cometer. Um dos maiores pecados. Até porque eu penso e enxergo a mentira como a mãe de todos os pecados. Porque a Bíblia diz que ela é a filha adorada do diabo. Então, vamos evitar ouvir essas coisas, compartilhar. Quando seu pastor te pedir voto ou falar mal do político A, B ou C, que você tiver o entendimento que aquele político é bom, que aquele político fez alguma coisa pelos pobres, pequeninos, conforme Jesus faria, repreenda ele com amor e ore por ele, tá? Um abraço, boa noite, fique com Deus. Estou advertendo hoje que as eleições majoritárias do Brasil se aproximam. No ano que vem, 2022, nós teremos eleições presidenciais no Brasil. Nós sabemos que os pastores e as igrejas podem ser muito usados pelos bilionários, pelas pessoas que detêm pelos 5% de brasileiros que detêm a fortuna e a riqueza desse país e que querem a qualquer preço escravizar os pobres trabalhadores. E nós, com o nosso voto, não podemos deixar isso acontecer. Sabe por quê? Eu vou deixar bem claro que alguém disse outrora, eu ouvi e gravei. Voto não tem preço não, meu irmão. Mas tem consequências que podem ser muito graves. Não tem lógica uma pandemia matar 600, 700 mil pessoas por falta de ação enérgica, amorosa com o povo de uma nação. Então, que não deixemos que o nosso voto esteja as consequências gravosas e danosas, mas que nós o façamos com sabedoria, com oração e com amor. Um abraço, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus.